Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo do canal Descomplicando a Matemática. Nesse vídeo a gente vai falar sobre vários conceitos relacionados à análise combinatória, desde fatorial até passando por permutações, arranjos e combinações, tá? Não esqueçam, se vocês tiverem dúvidas, né, comentem no vídeo e principalmente, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de apertar o sininho e de apertar o botão de inscrição. Tudo bem, gente? Vamos lá pro vídeo? Bom, então vamos lá, pessoal. Como eu disse para vocês, nesse tema, né, de análise combinatória, a gente vai tratar de alguns conceitos, né, sendo que três deles são, primeiro, permutação, arranjo e combinação. Mas para que a gente consiga compreender qualquer um desses elementos, tem um tópico essencial que a gente precisa estudar, que é o fatorial. Então a gente vai falar um pouquinho sobre fatorial de um número, tudo bem? Bom, pessoal, o fatorial é uma operação matemática, né? Ele é um operador matemático, na verdade, e fatorial de um número n é dado e representado por. Dá uma olhada, ó. A gente vai representar por n, e esse é o símbolo de fatorial, que é um símbolo de aquela pontuação lá de língua portuguesa de exclamação, né? E o cálculo dele é feito da seguinte maneira: a gente faz n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes reticências vezes 3 vezes 2 vezes 1. É claro que aqui a gente está considerando um fatorial maior do que 3, né? Maior até do que valores como 5, por exemplo, né? 3, 4, 5, 6, né? Mas isso é só para a gente ter uma noção de como é que ele funciona de forma genérica. Então, essa seria uma expressão que representaria o cálculo do fatorial de um número. A gente tem aqui o fatorial de um número representado, tá? Como que isso funciona na prática? Vamos dar uma olhada nos exemplos aqui. Ó, por exemplo, a gente tem 5 fatorial, só para vocês entenderem, ele fica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? E aí basta você calcular isso, você multiplicar, né? Então esse caso aqui vai dar 120, tá? Bom, eu vou aproveitar os exemplos para colocar alguns casos especiais, né? O número zero fatorial é um caso particular especial, ele resulta em 1, ele vale 1, e o número 1 fatorial também, tá? Então a gente usa isso como um padrão aí de informações. O zero fatorial e o 1 fatorial ambos valem 1. Isso vai ser importante em algumas situações, tá? Bom, vamos ver uns exemplos um pouquinho mais elaborados então. Então, nosso exemplo 4, ele vai ser uma expressão aqui só para a gente explorar um pouquinho mais a ideia do fatorial. Então, vou colocar aqui 100 fatorial mais 101 fatorial, e com isso a gente vai explorar vários conceitos aí, né? Dividido por 99 fatorial. Bom, como que a gente desenvolve isso? Em primeiro lugar, tanto o 100 quanto o 101 quanto o 99, eles têm alguns elementos comuns. Por exemplo, ó, se eu começar a desenvolver o 100 fatorial, ele vai ficar 100 vezes 99 vezes 98 vezes 97, só que daí eu vou parar aqui. Quando eu paro um fatorial, eu tenho que colocar o símbolo de fatorial. O 101 ele vai ficar 101 vezes 100. Poderia colocar fatorial, mas eu quero avançar um pouco mais. Vezes 99 fatorial. Tudo isso dividido por 99 fatorial. Se vocês observarem... Opa, o 9 ficou feio aqui. Se vocês observarem, nesses termos todos tem o 99 aqui, fatorial comum.
Então, se eu colocar aqui em cima, nessa expressão que tem dois termos, né, o 100 vezes 99 fatorial e o 101 vezes 100 vezes 99 fatorial, se eu colocar o 99 fatorial em evidência, olha só como é que vai ficar, ó. Dá uma olhada. Vou colocar 99 fatorial, que multiplica 100, certo? Esse 100, mais 101 vezes 100. Mais 101 vezes 100. Tudo isso dividido por 99 fatorial. Bom, com isso a gente consegue cancelar o 99 fatorial e fica com 100 mais 101 vezes 100. Portanto, a gente vai ficar com 100 mais o 101 vezes 100 vai dar 10.100. E aí, somando 10.100, porque 101 vezes 100 é só acrescentar dois zeros, né? 10.100 mais 100 dá 10.200. 10.200. Essa é a resposta do nosso exemplo aqui, um pouquinho mais elaborado de fatorial. Vamos ver uma equação agora? Bom, então nosso exemplo 5 é uma equação envolvendo fatorial. Então você tem x mais 1 fatorial sobre x menos 1 fatorial igual a 56. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar desenvolvendo esse fatorial aqui de cima. Você vai ficar com x mais 1 vezes o antecessor dele. Quem que vem antes de um x mais 1? É o próprio x, porque você vai tirar 1, né? E quem vem antes do x? É o x menos 1. Essa é a parte de cima da expressão desenvolvida um pouquinho. Aí, como eu parei, eu coloco fatorial, assim como eu fazia com números. Embaixo, continua lá o x menos 1 fatorial. X menos 1 fatorial. E lá do outro lado fica o 56. Bom, só para a gente poder continuar aqui do lado, esse pedaço da expressão com esse vai se cancelar, né? Porque eles são operações inversas. Então, você vai ficar com x, que multiplica o x mais 1. Então, ficou x mais 1 vezes x, que é igual a 56. Fazendo a distributiva do x, a gente vai ter x ao quadrado mais x é igual a 56. Colocando na forma geral da equação de segundo grau, passando 56 para o lado de cá, eu vou fazer pela resolução pela fórmula da equação do segundo grau, né, conhecida como fórmula de Bhaskara. Então, eu vou colocar delta é igual a b ao quadrado, b vale 1, menos 4 vezes a, que vale 1 aqui no x ao quadrado também, vezes c, que é menos 56. Bom, nosso delta vai dar 1 mais, porque menos com menos aqui vai dar mais. 56 vezes 4 vai dar 224. Portanto, nosso delta vai resultar 225. Só para a gente poder continuar aqui e descobrir o valor do nosso x, a gente vai ter aqui x é igual a menos o valor do b, que é 1, mais ou menos a raiz de 225, que é o delta, dividido por 2 vezes o a, que é 1. O nosso x vai ficar menos 1, mais ou menos 15, dividido por 2. Fazendo as duas opções, eu tenho x1, vai ser menos 1 mais 15, que vai dar 14 sobre 2, que é igual a 7. Essa é uma das opções. A outra opção seria x2, que é igual a menos 16 sobre 2, que é igual a menos 8. Bom, aí a gente volta lá para o exercício e a gente observa o seguinte: eu jamais poderia colocar menos 8, porque esse valor do fatorial ele sempre é um número natural. Ele sempre será tratado como número natural, né? Então não pode ser o menos 8, ele não serve. O que serve é o 7. Então a solução dessa equação a gente vai colocar aqui, ó, espremidinho, é o 7. O x tem que ser 7. E é verdadeiro isso, né, gente? Porque se eu colocar 7 aqui, vai ficar 7 mais 1, que dá 8, e 7 menos 1, que dá 6. Então fica 8 fatorial sobre 6 fatorial. Se a gente desenvolver um 8 fatorial, só um parêntese aqui, ó, só para dar uma olhadinha aqui, um 8 fatorial sobre um 6 fatorial, você desenvolveria o 8, 8 vezes 7 vezes 6 fatorial,
sobre 6 fatorial. Cancelaria o 6 e ficaria 8 vezes 7, que dá 56, que é o que a gente tem aqui, certo? Então esse é o desenvolvimento de uma equação e até com o teste, né, a prova real da equação, para ver se ela funcionou mesmo. Tudo bem? Vamos dar uma olhada agora na continuação aí do nosso assunto. Vamos começar a falar de arranjo simples agora. Bom, então vamos lá. O que vem a ser arranjo simples? Arranjo simples é um tipo de agrupamento, né, de N elementos. Então vou colocar aqui agrupamento. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Agrupamento de N elementos tomados P a P. Isso não nos diz muita coisa, a gente vai entender um pouco melhor na hora que eu colocar exemplos práticos, né? Mas tomado P a P, onde N pertence aos naturais e N é maior ou igual a 1, né? Então, onde N pertence aos naturais e N é maior ou igual a 1. Bom, o mais importante da gente saber aqui é que o arranjo simples, no arranjo simples, a ordem, isso aqui vocês têm que anotar como muito importante, a ordem dos elementos faz diferença. Por que eu estou falando isso? Porque vai ter um tipo de assunto que a gente vai ver que a ordem não faz diferença. Então aqui a ordem faz diferença, tá? Vou até grifar aqui, ó, faz diferença. Certo? Bom, a fórmula do arranjo, o cálculo do arranjo, a gente vai ver a partir de uma situação com um exemplo prático. Então vamos ver o exemplo prático e depois eu escrevo a fórmula para vocês aqui do lado. Bom, então nosso exemplo é o seguinte, ó, quantas são as possibilidades de pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar, para uma corrida com 8 participantes? Bom, para resolver esse problema, primeiro eu vou fazer de uma forma mais experimental, né? Eu vou colocar assim, ó, imagina assim, você tem primeiro lugar do pódio, segundo lugar e terceiro lugar. São as 3 posições, que é o que a gente chama ali de PAP. São as posições. Então você tem aqui, ó, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Para o primeiro lugar, como são 8 participantes, eu tenho 8 concorrentes disputando o primeiro lugar dessa corrida. E veja que a ordem importa. Faz diferença o atleta A chegar em primeiro, B em segundo e o C em terceiro, ou ficar invertido, por exemplo. Se fosse CBA, vai fazer diferença. O C terá sido o primeiro, né? Bom, se eu tenho 8 atletas disputando o primeiro lugar, uma vez que um vai ocupar o primeiro lugar, eu terei só 7 disputando o segundo. E uma vez que um ocupou o primeiro e um ocupou o segundo, eu terei somente 6 ocupando o terceiro. E aí a gente faz um princípio multiplicativo, multiplica esses elementos e chega num resultado. Então a gente vai fazer 8 vezes 7, que vai dar 56, vezes 6, que dá 336. Então o número aqui de possibilidades é 336. Tá, mas esse 300... Saiu fraquinho aqui. 336, melhorou. Bom, mas não sei se vocês perceberam, existe um padrão de fatorial aqui. Isso aqui é um fatorial que foi interrompido antes do tempo, né? Imagina que é como se fosse um 8 fatorial, só que ele foi interrompido do 5 para baixo. Então é como se fosse um 8 fatorial com 5 fatorial aqui que cancelou com 5 de cima. Imagina, ó, ficaria 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial, cortou, ficou 8 vezes 7 vezes 6. Então a fórmula vai ter algo relacionado com isso. E se você observar, o que o 8 tem a ver com o problema? Ele é o número de participantes, é o número de elementos. E o que o 5 tem a ver com o problema? Veja, o 5 ele não aparece explicitamente aqui no problema. Mas de maneira implícita ele está da seguinte forma, ó, eu tenho 3 posições e 8 elementos. Se eu fizer elementos menos posições, eu vou ter o 5. Se eu fizer 8 menos 3 posições, eu vou ter 5. Então a minha fórmula do arranjo, né, ele vai aparecer da seguinte maneira, ó. O arranjo de N para P, de N elementos para P posições,
ele será um n fatorial, número de elementos que é 8, dividido por n menos p fatorial. E essa é a fórmula que a gente vai usar nas situações, nos exemplos, nos problemas. Tá? Eu vou deixar essa fórmula ali em cima do lado da palavra arranjo simples para a gente poder fazer outros exemplos. Bom, então tá lá a nossa fórmula e a gente vai fazer alguns exemplos aqui. Vamos lá. Exemplos. Então, o primeiro exemplo que a gente vai ter aqui, ele vai ser assim, ó. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos do sistema decimal sem repetir, sem os repetir. Bom, aqui a gente sabe que seria números de 3 algarismos, né? Seria de 000 até 999. Só que aí a gente vai colocar algumas restrições para poder usar arranjo. Então, ó, de modo que, e aí só completando meu raciocínio, né? Seriam 1000 números, né? De 000 até 999. Então, ó, de modo que item A comecem com 1. Ora, mas para começar com 1, o número para ter 3 algarismos e começar com 1, pensa, eu já fixei o primeiro algarismo com 1. E para os outros 2 algarismos, eu tenho duas posições, né? Tenho duas posições aí, deixa eu tirar o pontinho de multiplicação aqui. Duas posições e 9 algarismos à disposição. Porque sem repetir, né? Sistema decimal sem os repetir. Ah, aliás, eu falei que era 1000 números, mas não é não, né? Porque aqui está sem os repetir. Então a gente teria que tirar todos os repetidos aí dessa história, né? Sem repetição. Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho duas posições e 9 elementos. Então eu vou ter um arranjo de 9 para 2, porque o primeiro elemento aqui já está fixo. Então eu já gastei um algarismo, só tenho 9. E eu tenho só duas posições. Então vai ser um 9 fatorial dividido por um 9 menos 2 fatorial. Isso vai dar 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial, o qual a gente vai cancelar e vai ficar com 9 vezes 8, ou seja, 72 números. Imagina ter que escrever todos esses 72 números, né? Então por isso que a gente não pede para escrevê-los, mas pede para calcular quantos começam com 1. Então vamos ver o próximo item, item B. Então, ó, no item B ele coloca assim, ó, comecem com 2 e terminem com 5. Eu vou procurar resolver agora de outra cor para a gente entender até um pouco melhor. Gente, se ele começa com 2 e termina com 5, ele tem um 2 fixo aqui, ele tem um algarismo e ele tem um 5 aqui, né? Então veja só, eu tenho uma posição só e já usei dois números, né, dos 10 que eu tinha disponíveis, de 0 a 9. Então agora eu tenho somente 8 disponíveis. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um arranjo de 8 para uma posição só. Isso vai ficar 8 fatorial sobre 8 menos 1 fatorial. Meu gato está miando aqui. Então 8 fatorial dividido por 7 fatorial. Então fica 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial, cancelou, igual a 8 números. É interessante que esse aqui daria para a gente dizer quais são eles, né? Quais são esses 8 números? Olha, seria o 205,
o 215, aí pulo o 225, porque não pode repetir o 2, aí seria 235, 245, pulo 255 para não repetir o 5, aí 265, 275, 285, 295. A gente consegue enunciar todos os 8 números. Bom, pessoal, então para o item C sejam, esses números, né, sejam divisíveis por 5. Bom, para eles serem divisíveis por 5, o que deve acontecer? Tem uma restrição para o último algarismo. Nesse último algarismo tem que ser 5 ou 0 no último. Esta é a restrição da divisibilidade por 5. Né? Então o que a gente analisa? Quando eu atribuir um número para cá, me sobrarão 9 para duas posições. Certo? O que eu vou ter aqui são 9 para duas posições. Então a primeira conta que a gente vai fazer é essa. Então, para a gente entender esse tipo de problema, a gente vai fazer em duas etapas. Por quê? Uma coisa importante que a gente deve considerar também é que aqui na centena nunca poderá ter o zero, porque senão o número deixa de ser um número com 3 algarismos e passa a ser um número com apenas 2. Se eu ficar 0,25, por exemplo, ele vai ser um número de 2 algarismos. Então eu preciso levar isso em conta, tá? Então o que vai acontecer? Se eu fixar o zero aqui, nesse terceiro algarismo, eu ainda terei 9 possibilidades para dois algarismos, porque eu posso colocar qualquer número de 1 a 9 aqui nesses dois, né? Lembrando que eles não são repetidos. Então eu vou ter um arranjo de 9, um arranjo de 9 para duas posições, que vai ser um 9 fatorial dividido por um 9 menos 2. Ó, já estou querendo pôr a resposta, 9 menos 7 não, 9 menos 2 fatorial, vai dar um 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial. Cancelou, 9 vezes 8, 72 possibilidades. Só que essas 72 possibilidades são possibilidades fixando o zero aqui, certo? Agora, quando eu fixar o 5 aqui, vai acontecer um fenômeno diferente. Por quê? Olha que interessante. Quando eu fixar, né, o 5 aqui, eu vou ter 8 possibilidades para esse algarismo. Mas você vai falar, por que não 9? Porque eu não posso ter o zero aqui. Então eu vou ter 8 possibilidades. Eu vou ter, na verdade, um arranjo. Na segunda condição, eu vou ter um arranjo de 8 para uma posição, que é essa, somado a um outro arranjo de 8 para 1 também, que vai ser essa daqui. Somado não, multiplicado, porque aqui é um princípio multiplicativo. Então, eu vou ter um 8 fatorial sobre 8 menos 1 fatorial, vezes outro 8 fatorial, dividido por 8 menos 1 fatorial. O que vai dar 8 vezes 7 fatorial, sobre 7 fatorial, que vai se cancelar, vezes 8 vezes 7 fatorial, também sobre 7 fatorial, que também vai se cancelar. Portanto, a gente ficou com 8 vezes 8, que dá 64 possibilidades. E como a gente tem, agora sim, possibilidades. Como a gente tem 72 possibilidades na primeira condição e outras 64, aí a gente vai somar. Então, o nosso total vai ser 72 mais 64, o que vai dar 136 possibilidades. Essa é a resposta desse problema. Ele é um pouquinho mais elaborado do que os outros que a gente viu até agora, certo? Bom, vamos falar um pouco agora de permutação. Bom, pessoal, permutação simples, o que uma permutação é? É um caso particular de arranjo. É um caso particular de arranjo. O que acontece nesse caso particular? O número de elementos
n é igual ao número de posições P. Então imagina só, se você tiver a fórmula arranjo de n para P e eu falar que o n é igual ao P, e eu considerar que n é igual a P, você na verdade vai ter um arranjo de n, de n para n, né? n igual a P. E o que vai acontecer no arranjo de n para n? Na fórmula você vai ficar com n fatorial sobre n menos n fatorial. Só que a gente sabe que n menos n vai dar zero. Então você vai ficar com n fatorial sobre zero fatorial. Você não deve se escandalizar, porque aqui não é uma divisão por zero, e sim por um zero fatorial. E zero fatorial é igual a 1. Então, n fatorial sobre 1. Ou seja, n fatorial. E o que eu acabei de fazer, esse n igual a p, é o que a gente chama de permutação. Então, a gente chama de p de n igual a n fatorial. Essa é a fórmula que a gente vai usar nos casos aí a seguir, que envolvem número de elementos igual ao número de posições. Bom, para entender melhor, vamos dar uma olhada nos exemplos, né? Bom, então só para a gente não perder de vista, né? A nossa fórmula é P. Opa, a caneta não está querendo ir, não. Então, olha só, vai ser P de n elementos igual a n fatorial, simplesmente, né? Essa é a permutação que a gente chama de permutação simples. O caminhão do gás está aqui passando perto de casa. Bom, então o primeiro exemplo aqui que a gente vai ter, exemplos, né? É quantos números de 5 algarismos, olha, aula com trilha musical. Quantos números de 5 algarismos distintos, isso é importante, diferentes, né? Distintos. Matemática gosta dessas palavras diferentes aí. Não usa a palavra diferente para diferente, usa a palavra distintos. Podem ser formados por 1, 2, 3, 5 e 8. Gente, olha que interessante essa pergunta. É uma pergunta que fala de um número com 5 algarismos distintos que podem ser formados por 5 algarismos que eu forneci ali para vocês. Então vocês vão ver que é um arranjo de 5 elementos para 5 posições. Então a gente tem uma permutação de 5. Então a gente vai ficar com P5, P5, baixei o lado da caneta aqui, que é igual a 5 fatorial, que vai dar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120 números. Tá? Então isso vai responder esse primeiro exemplo. Eu vou colocar o número 1 de exemplo 1 ali, vamos fazer o 2 agora. Bom, o exemplo 2 é o seguinte, ó, é um exemplo que fala de anagramas. Ó. Quantos anagramas da palavra editora agora vamos colocar alguns itens, né? Vamos começar. Letra A. Existem. Então eu quero saber quantos anagramas da palavra editora existem. Anagrama, gente, é quantos tipos de palavras podem ser formadas, mesmo que fique uma palavra ininteligível, né? Uma palavra que não sai palavra nenhuma, mas trocando as letras de ordem. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras para 7 posições. Isso é uma permutação de 7. Então, o nosso P7, ele vai ficar 7 fatorial, que vai ser igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Como a gente já tem o 5 fatorial que está 120, basta continuar. Então, 120 vezes 6 dá 720.
E 720 vezes 7, 700 vezes 7 dá 4.900. 20 vezes 7 dá 140, então dá 5.040. 5.040 anagramas. A palavra anagramas ficou meio exprimida ali, mas são 5.040. Vamos ver um item B. Bom, pessoal, então o item B é começam por A, ou seja, quantos anagramas da palavra editora começam por A. Como a gente vai fixar a primeira letra e colocar a letra A aqui, e vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, 6 espaços disponíveis e 6 letras também disponíveis, porque eu já usei o A, eu vou ter um P6. Então, P6, ele nada mais é do que um 6 fatorial, que é 6 vezes 5 fatorial, que a gente já tem pronto ali, que é o 120. Então, fica 6 vezes 120, que é igual a 720 anagramas. Tá? Então, ficou mais fácil de fazer, certo? Agora, eu aproveitei o exemplo 1 ali, né? Agora, vamos dar uma olhada no item C. Bom, pessoal, o item C é começam por A e terminam com E. Então, começam por A e terminam com E, significa que a gente vai ter A fixo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e o E fixo aqui no final. Ou seja, eu vou ter um P5. 5 letras para 5 posições, que dá 5 fatorial, que a gente já tem calculado do exercício 1 ali, do exemplo 1, que é 120. Então, 120 anagramas. 120 anagramas, tá? Bom, agora a gente vai fazer, então, um pouco de permutação com repetição. Isso daqui é importante, tá? O que é permutação com repetição? É quando você tem letras repetidas, por exemplo, ou números repetidos, ou elementos repetidos numa permutação. Vamos ver um caso? Bom, pessoal, a permutação com repetição, vocês vão ver que a fórmula parece que ficou muito pior, mas não é não, tá? Na verdade, é um cálculo muito parecido, só que a gente vai dividir pelos elementos que se repetem. Então eu vou ter permutação de n elementos, mas com a repetição de um elemento, do outro elemento, e aí é a quantidade de vezes que esses elementos se repetem. Aí eu coloco aqui embaixo esses elementos de forma fatorial. Então, por exemplo, ó, vou dar um exemplo simples, tá? Primeiro aqui. Quantos anagramas da palavra anagrama? Deixa eu colocar aqui a palavra anagrama. Anagrama. Existem? Bom, como é que seria calculado isso? Né? Quantos anagramas da palavra anagrama existem? Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar é que a palavra anagrama ela tem 8 letras, né? Porém, a palavra A se repete 4 vezes. Então, você vai ter um P8 só que com 4 repetições aqui. Então, você vai ter um 8 fatorial dividido por um 4 fatorial. Isso vai dar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, que se simplificará por 4 fatorial. Certo? Bom, 5 vezes 6 é 30, 30 vezes 7 é 210, 210 vezes 8 dá 1.680 anagramas. Tá, mas e quando você tem mais letras repetidas, né? Vamos ver um outro exemplo? A palavra arara. Bom, para encurtar nosso enunciado, eu vou colocar e da palavra arara. Só para a gente exemplificar, né? A palavra arara, ela tem 5 letras, só que ela tem a repetição de 3 letras A e de 2 letras R. Dá uma olhada como vai ficar. Ele vai ficar um P de 5, só que com repetição de 3 e de 2. Aqui é uma vírgula, tá? Então fica 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então fica 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Esse 3 cancela com esse 3, mas ainda fica um 2 fatorial aqui embaixo. 5 vezes 4 dá 20. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2.
Portanto, a gente tem 10 anagramas para a palavra arara. Tudo bem, gente? Então essa é a permutação com repetição, tá? Agora vamos ver o último tópico nosso, que são as combinações simples. Bom, pessoal, o conceito de combinações simples, eu vou aproveitar muita coisa de arranjo, porque o conceito de combinações simples, eles são agrupamentos em que a ordem dos elementos não faz diferença. Bom, e se não faz diferença, a gente vai ter que reduzir, ó, diferença. Opa, diferença não, diferença. Como não faz diferença, a gente vai ter que eliminar alguns casos. Então, no arranjo, a gente tinha arranjo de n para p, a gente tinha n fatorial sobre n menos p fatorial. Só que agora, na combinação de n para p, a gente vai ter uma coisa muito parecida, que é n fatorial sobre n menos p fatorial, só que eu tenho que dividir mais, eu tenho que eliminar casos. E quantos são os casos? Que casos são esses? É o número de posições fatorial. Essa é a quantidade de repetições que eu vou ter quando eu mudar a ordem. Porque pensa assim, numa combinação simples, lembra do exemplo de arranjo que eu falei lá de uma corrida com 8 participantes e o pódio? Agora você imagina que seja uma disputa por uma vaga de estágio, por vagas de estágio numa empresa. Vou colocar esse exemplo aí, vamos ver. Então, ó, quantas combinações há para 8 candidatos que disputam três vagas de estágio. Só para simplificar um pouco mais aí, de estágio. Pronto. Olha só, na situação anterior, a gente tinha 8 concorrentes de uma corrida onde tinha posições no pódio. Ser primeiro colocado antes fazia diferença. Ser segundo, ser terceiro. Só que dessa vez, qualquer vaga é vaga de estágio. A ordem não vai fazer diferença. Se eu tiver o candidato ABC, é a mesma coisa que o CBA, é a mesma coisa que o BCA, que o ACB e assim por diante. Então aqui eu tenho uma combinação. Deixa eu fazer aqui a resolução dele então. Então eu tenho uma combinação de 8 para 3 posições. Essa combinação ela vai ser um 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial. Tudo isso aqui seria o arranjo, isso a gente já até fez, vezes 3 fatorial. Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial, que é o 8 menos 3, e aqui ainda 3 vezes 2 vezes 1. Vai ser útil fazer essa separação do 3 fatorial. Cancelei o 5, ficou 8 vezes 7 vezes 6 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Gente, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então eu já posso até cancelar o 3 vezes 2 vezes 1 com o 6. Então ficou 8 vezes 7, que dá 56 combinações. Veja que é muito menos do que tinha dado na corrida lá de 8 atletas para 3 posições do pódio. Então, combinações, ele muda porque ele insere esse elemento aqui, que é a divisão pelo P fatorial, tá? Então, anotem aí que a fórmula da combinação é essa daqui. Tá certo? Bom, pessoal, então esse foi nosso vídeo sobre análise combinatória. Vimos vários conceitos de análise combinatória aí, pelo menos 4 tópicos importantes, né? Que foi arranjo, permutação simples, permutação com repetições e combinações, tá? Todos eles pautados no assunto de fatorial, que foi o primeiro. Então não se esqueçam de comentar se tiver alguma dúvida, de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal. Até mais, gente. Tchau, tchau.